Fala pessoal, tudo jóia? Professor Márcio Damasceno, professor discursivo aqui do Estratégia. Prazer estar aqui para a gente falar sobre essa parte tão importante da sua preparação, da sua prova, que é a prova discursiva. Sei que estamos no meio seleto, no meio de professores, mas ficam as recomendações que normalmente eu faço. Que vocês produzam textos dissertativos, que vocês treinem e que submetam o texto que produziram à avaliação de uma terceira parte, como forma de identificar eventuais lacunas. Beleza, pessoal? Aqui no Estratégia, inclusive, a gente tem algumas opções de curso com correção. Trata-se de uma opção que vocês podem usufruir, que vocês podem fazer, para que tenham seus textos corrigidos por um profissional que faz isso, com especificidade, com especialidade, um profissional que tenha o conhecimento necessário para avaliar o texto de vocês. Beleza? Como eu falei, sei que estamos entre professores, mas ficam aí as recomendações. Acho que ninguém está imune à interferência da tecnologia no nosso dia a dia. Então, grande parte das nossas comunicações são feitas por meio digital, de modo que nós acabamos ficando meio enferrujados no que se refere à escrita de textos manuscritos. Então, é importante que vocês levem isso em consideração, tá? E o conselho que eu dou para vocês é que vocês produzam pelo menos aí os textos do simulado, como forma de se avaliarem, e eventualmente mandar para alguém dar uma olhada, se avaliarem a quantas, como estão no que se refere à escrita de textos dissertativos, beleza? Pessoal, no simulado anterior eu passei aí alguns minutos falando sobre o edital, tá? Então a gente não vai repetir isso aqui, vou passar só os pontos principais. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, peço que vocês recorram a um simulado anterior, e quem não tiver da área, um simulado anterior, procure da área análoga e de uma área semelhante, que as informações que eu passei sobre o edital, elas foram feitas para todos os cargos, tá bom? Então, se você teve, e se esse é seu primeiro simulado, você olha o simulado anterior do cargo, de outro cargo, dentro do CNU docentes, para encontrar essas informações, tá? Basicamente, pessoal, a gente vai trabalhar com textos de 30 linhas, considerando a estrutura clássica do texto dissertativo, que é aquela em que nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Vai ser um estudo de caso, ou seja, vai ser uma situação hipotética, vai ser apresentada uma situação hipotética e sobre essa situação vão ser apresentadas algumas perguntas, tá bom? Pode ser que uma ou outra pergunta não faça referência exatamente ao contexto apresentado, mas certamente essa pergunta ou essas perguntas, elas se referirão ao assunto tratado no nosso contexto, na nossa situação hipotética, na situação hipotética que vai ser apresentada para vocês no dia da prova. Outra informação importante, vocês serão avaliados não só pela correção das respostas, então responder aquilo que foi perguntado pela banca corretamente, mas também serão avaliados no que se refere à estrutura do texto dissertativo, então por isso é importante que nós trabalhemos com uma opção mais conservadora, um texto estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse texto ele deve respeitar os requisitos, deve primar pela coesão e pela coerência, e deve primar também pelo uso da norma culta da língua portuguesa. Então todos esses aspectos poderão ser objeto de análise por parte da banca examinadora, de modo que é importante que vocês produzam um texto com esmero para evitarem de ter seu texto penalizado, tá, por parte da equipe corretora da banca examinadora, beleza? Então, como é que vai funcionar aqui o nosso roteiro? Feitas essas recomendações, apresentados esses pontos, como vai ser a nossa apresentação aqui hoje? Vou passar para vocês o tema e logo em seguida a gente vai passar a proposta de solução, que pode ser considerado uma referência, que pode ser considerado uma referência na hora de confrontarem com o texto que vocês certamente produziram, beleza? Sem mais delongas, vamos começar. Então, em uma escola pública de ensino fundamental, professores de diferentes disciplinas relatam dificuldades em articular seus conteúdos de forma integrada. Apesar de a proposta pedagógica da rede enfatizar a interdisciplinaridade,
As aulas seguem organizadas em blocos rígidos e os alunos frequentemente não conseguem perceber conexões entre os temas estudados. Então, na teoria é bonito, mas na prática não está funcionando. A direção, preocupada em tornar o currículo mais significativo e próximo da realidade dos estudantes, solicita aos docentes que elaborem estratégias interdisciplinares para enfrentar esse desafio. Em relação à situação hipotética apresentada, responda aos seguintes tópicos. Defina o conceito de interdisciplinaridade, destacando sua diferença em relação à simples justaposição de disciplinas. Aqui a resposta, a pergunta, inclusive, já deu uma dica para a resposta, né? Explique uma contradição histórica do currículo brasileiro que dificulta a implementação da interdisciplinaridade no ensino fundamental. Propõe uma atividade interdisciplinar voltada aos anos finais do ensino fundamental, especificando as disciplinas envolvidas e seus objetivos pedagógicos, né? Obviamente, isso aqui, né, no nosso material teórico, acaba ocupando algumas páginas, mas nós temos que ter essa flexibilidade de entregar a banca aquilo que ela pediu dentro do espaço que nós temos disponível, né? Então aqui vocês vão ter que exercitar o seu poder de síntese para apresentar essa atividade interdisciplinar, né? Não só apresentar a atividade, como especificar as disciplinas envolvidas e seus objetivos pedagógicos, tá? Então você vai ter que ter um poder de síntese, um poder de condensar, né, a informação para poder fazer ela caber aí num parágrafo, né, e pode ser o maior parágrafo do seu texto, caber aí em 10 a 15 linhas, tá bom? Considerando que o texto todo tem que ter 30 linhas e a gente ainda vai fazer uma introdução e uma conclusão, tá? Sobre essa introdução e a conclusão, eu recomendo que vocês não gastem muitas linhas fazendo essas estruturas, com essas estruturas, tá? A gente faz isso de uma forma, como forma de precaução, como forma de zelo, porque a gente não sabe exatamente como vai ser avaliado, né? Como foi lá no CNU anterior, a gente não sabia exatamente como seria avaliado. Então, por isso que nós recomendamos a todos os alunos que fizessem, né, introdução e conclusão, justamente para evitar, né? Agora, o bom senso que nós temos que ter é não fazer introduções e conclusões muito grandes, a menos que você aproveite já a introdução para responder a alguma coisa que foi perguntado pela banca. Aqui, no nosso caso, você poderia aproveitar a introdução para definir interdisciplinaridade, seria uma introdução conceito. Essa seria uma possibilidade, tá bom? Mas, né, não sendo isso, fica a recomendação de que vocês não gastem muitas linhas com introdução e conclusão, né? Porque a gente faz aqui só por precaução, né? Não existe uma função tão definida quanto no texto dissertativo argumentativo, beleza? Vamos seguir. A interdisciplinaridade tem se consolidado como alternativa pedagógica capaz de superar a fragmentação curricular e de aproximar o ensino da realidade dos estudantes. Ao articular diferentes áreas, torna a aprendizagem mais contextualizada, significativa e crítica dentro da escola pública brasileira, tá? Então aqui a gente fez uma contextualização, né, da interdisciplinaridade, sua importância, e trouxe aqui para o nosso âmbito, que é a escola pública brasileira. Nesse sentido, a interdisciplinaridade pode ser definida como a interação planejada e integrada entre diferentes disciplinas. A interação planejada e integrada, tá, entre diferentes disciplinas, superando a simples justaposição de conteúdos. Óbvio que o conceito de interdisciplinaridade não é único, né, pessoal? Existe toda uma discussão pedagógica, né, no âmbito da pedagogia, do que é interdisciplinaridade. Muitas pessoas trabalham com conceitos, embora parecidos, diferentes, tá? Mas que a banca ela não vai cobrar um conceito estanque, um conceito fechado. Ela vai aceitar uma série de conceitos apresentados dentro de um determinado espectro, né? Não pode fugir muito daquilo que vai estar no padrão de resposta. Enquanto a multidisciplinaridade apenas mantém as áreas lado a lado sem efetiva comunicação, a interdisciplinaridade promove trocas entre campos distintos, articulando saberes em torno de um objetivo comum. Assim, constrói-se uma visão global do conhecimento, o que evita isolamento das matérias e incentiva a compreensão dos fenômenos em sua complexidade. No contexto brasileiro, entretanto, observa-se uma contradição marcante. Embora os documentos oficiais indiquem a interdisciplinaridade como princípio, a prática escolar mantém-se presa a estruturas rígidas.
A LDB de 1996 e os parâmetros curriculares nacionais reforçam a integração, mas a realidade cotidiana ainda é marcada por horários fragmentados, formação docente disciplinar e avaliações centradas em conteúdos distantes. Essa distância entre o discurso normativo e a prática efetiva resulta em dificuldades para concretizar experiências integradas e consistentes nas escolas. Aqui é o nosso segundo parágrafo do desenvolvimento, né? Agora o terceiro parágrafo do desenvolvimento. Considerando a situação hipotética da escola pública apresentada, é possível propor um projeto interdisciplinar nos anos finais do ensino fundamental com o tema Sustentabilidade e Meio Ambiente. Nesse projeto, ciências abordaria os impactos do lixo e alternativas de reciclagem. Geografia analisaria a destinação dos resíduos e sua relação com o espaço urbano, enquanto língua portuguesa orientaria a produção de campanhas de conscientização em formato escrito e oral. Complementarmente, matemática poderia contribuir no cálculo de dados sobre a produção de lixo, permitindo a construção de gráficos para a divulgação. Dessa forma, o objetivo pedagógico seria sensibilizar os alunos quanto à responsabilidade socioambiental, integrando conhecimentos e estimulando atitudes críticas e participativas em relação ao espaço em que vivem. Agora vamos à conclusão. Assim, a interdisciplinaridade, embora ainda enfrente obstáculos estruturais e históricos, mostra-se essencial para a construção de ensino mais significativo. Articular saberes em torno de problemas reais promove a formação crítica e integral dos alunos, tornando-os protagonistas de sua aprendizagem. Meus amigos, era isso, tá? Espero que vocês tenham praticado, espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas podem entrar em contato comigo por meio do meu Instagram, prof.marcio.damasceno, tá bom? Estou aqui à disposição de vocês, na torcida, espero que vocês estejam conseguindo estudar adequadamente, né, de modo a chegarem bem preparados no dia da sua prova, tá bom? É isso, nos vemos na próxima, forte abraço.